Há um momento específico na vida em que você percebe que algo mudou de forma definitiva, mas não consegue explicar isso para ninguém. Não teve nada marcante. Não houve uma decisão clara e nem uma ruptura visível. Ainda assim, algo em você já não ocupa o mesmo lugar de antes. Você continua acordando, trabalhando, respondendo mensagens, convivendo com as mesmas pessoas para se encontrar. Tudo parece funcional, mas internamente a sensação é outra. É como se você estivesse presente, mas deslocado. Como se estivesse dentro da própria vida, mas alguns passos atrás de si mesmo, as coisas parecem não fazer mais sentido. Essa sensação não vem acompanhada de drama. Ela não grita. Ela não exige atenção imediata. Pelo contrário, ela se manifesta como um silêncio persistente. Um tipo de lucidez que não traz entusiasmo, mas também não traz desespero. Você começa a notar que reage menos, que se explica menos, que ri menos por reflexo, que certas conversas já não te puxam para dentro como antes. Não porque você se tornou frio ou distante, mas porque algo em você parou de fingir envolvimento onde já não existe identificação real. Esse é um ponto delicado da transformação interior, porque ele não oferece sinais claros. Ninguém ao seu redor percebe. Você ainda cumpre suas funções, ainda parece responsável, ainda entrega o que é esperado, mas o custo interno começa a aumentar. Pequenos gestos passam a exigir esforço. Situações que antes eram naturais, agora parecem artificiais. Você começa a sentir um cansaço que não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de adaptação. Um cansaço de sustentar versões antigas de si mesmo que já não correspondem ao que você sente por dentro. É nesse estágio que muitas pessoas começam a se perguntar, em silêncio, se algo está errado com elas, porque o mundo ao redor continua exigindo entusiasmo, ambição, posicionamento, enquanto algo em você já não consegue sustentar isso com honestidade. Você não quer desaparecer, mas também não consegue mais se misturar. E essa posição intermediária gera um desconforto profundo, porque ela não é reconhecida socialmente. Não existe espaço para dizer, eu mudei, mas ainda não sei quem sou. O mundo espera respostas rápidas, a psique não. Carl Jung observou que, após certos processos de ampliação da consciência, a pessoa inevitavelmente atravessa um período de afastamento psicológico. Não um isolamento forçado, mas um distanciamento natural. A antiga forma de pertencimento começa a se dissolver, mas nenhuma nova forma ainda se apresentou. E isso cria uma sensação estranha de solidão, mesmo quando se está acompanhado. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que não está realmente com elas. Não por rejeição, por diferença interna. Essa solidão não surge porque você se tornou melhor, mais evoluído ou superior. Ela surge porque você deixou de se identificar com estruturas que antes organizavam sua vida. Papéis, expectativas, acordos silenciosos que davam a sensação de lugar começam a perder força. E quando isso acontece, algo essencial se desloca. Você não perde pessoas imediatamente. Você perde a cola invisível que te mantinha integrado ao mesmo ritmo. E sem essa cola, tudo continua existindo, mas nada se encaixa da mesma forma. O erro mais comum nesse ponto é tentar corrigir essa sensação rapidamente. A mente quer resolver, quer entender, quer rotular. Quer concluir que isso é desânimo, falta de motivação, fraqueza ou até ingratidão. Mas o que está acontecendo não é um colapso emocional, é uma transição psíquica. Algo antigo está cedendo, mas o novo ainda não ganhou forma. E nesse intervalo, o sentimento predominante não é dor explícita, é deslocamento. Você começa a perceber que já não sente a mesma urgência de opinar, que certas disputas parecem pequenas demais,
que certas ambições já não te puxam para frente. Não porque você desistiu da vida, mas porque algo em você deixou de se mover por comparação, validação ou medo. E isso muda tudo, porque o mundo foi construído para pessoas que ainda respondem a esses estímulos. Quando você deixa de responder, mesmo sem saber o que colocar no lugar, a sensação é de estar fora de sintonia. Se você está sentindo isso agora, é importante dizer algo com clareza. Você não está quebrado, você não está regredindo, você não está se afastando da vida. Você está atravessando um ponto em que a forma antiga de pertencimento já não é possível, mas a nova ainda não se revelou. E suportar esse intervalo exige mais maturidade do que a maioria imagina, porque ele não oferece recompensas imediatas, nem explicações reconfortantes. Antes de aprofundar neste assunto, deixa eu te pedir algo que para o canal é muito importante. Se esse tipo de assunto faz sentido para você, se você sente que esse conteúdo descreve algo real da sua experiência, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que estão vivendo esse mesmo silêncio sem saber nomeá-lo. Agora vamos seguir, porque o que vem depois desse deslocamento é ainda mais desconcertante. Não é apenas a sensação de não pertencer mais, é a percepção de que tentar voltar a pertencer começa a doer. Você começa a perceber isso quando tenta se encaixar novamente, voltar ao ritmo antigo, retomar conversas, hábitos, metas que antes funcionavam. À primeira vista, parece possível. Você consegue sorrir, consegue participar, consegue cumprir, mas algo não responde mais por dentro. A energia não acompanha. A sensação é de estar representando um papel que você conhece bem demais, mas que já não te habita. E quanto mais você insiste, mais evidente se torna o desgaste interno. Não é esforço físico. É um atrito psíquico constante, como se cada gesto exigisse uma negociação silenciosa consigo mesmo. Esse é um dos sinais mais claros de que algo essencial já mudou. Quando o retorno ao que era familiar passa a custar mais do que o avanço no desconhecido. Jung observou que esse momento marca o início real da individuação, não como um conceito bonito, mas como uma experiência profundamente desconfortável. A antiga identidade ainda existe, mas já não governa com autoridade. Ela tenta convencer, argumentar, prometer estabilidade, mas algo em você já percebeu que essa estabilidade tinha um preço alto demais. Você sente isso em situações simples. Uma conversa que antes fluía, agora parece mecânica. Um ambiente que antes te acolhia, agora pesa. Uma meta que antes te motivava, agora soa vazia. E isso gera confusão, porque nada está claramente errado. Não há um motivo externo que justifique esse incômodo. É por isso que tantas pessoas tentam racionalizar o que sentem. Dizem a si mesmas que é só cansaço, que é uma fase, que precisam se esforçar mais. Mas esse esforço começa a soar como violência interna. O que está acontecendo não é falta de força, é excesso de lucidez. Você começa a enxergar com clareza os acordos invisíveis que sustentavam sua antiga forma de viver. A necessidade de agradar para pertencer, de produzir para valer, de sustentar uma imagem para ser reconhecido. E ao perceber isso, algo em você se recusa a continuar pagando esse preço sem questionar. Essa recusa não vem como rebeldia aberta, ela vem como silêncio, como retração de energia, como uma dificuldade crescente de se mover em direções que já não fazem sentido. Carl Jung dizia que quando o inconsciente começa a retirar sua colaboração, a vida ainda acontece, mas perde fluidez. As coisas continuam funcionando, porém, sem a mesma cola interna. Você segue vivendo, mas com uma sensação persistente de artificialidade. E isso é profundamente perturbador, porque o ego foi treinado para funcionar, não para ser verdadeiro. Quando funcionar deixa de bastar, o ego entra em conflito.
Nesse ponto, muitas pessoas confundem o processo com depressão ou fracasso pessoal. Mas há uma diferença fundamental. A depressão tende a esvaziar tudo. Aqui, o que acontece é o contrário. Você começa a ver demais, a perceber demais, a sentir demais, mesmo que de forma contida. Não é ausência de vida, é uma vida que já não aceita mais certas formas. O sofrimento não nasce porque algo acabou, mas porque algo insiste em continuar mesmo depois de ter perdido o sentido. Essa percepção gera um tipo específico de solidão. Não é solidão social, é solidão psíquica. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém está realmente no mesmo lugar interno que você. As conversas continuam, mas você escuta com outra atenção. Você percebe o quanto tudo se organiza em torno de expectativas, imagens, narrativas repetidas. E pela primeira vez, sente dificuldade em continuar fingindo que isso é suficiente. Não há desprezo nisso. Há honestidade. Uma honestidade que começa a custar caro. Porque quando você deixa de se identificar com o que antes te integrava, você também perde temporariamente o senso de lugar. Não há uma nova identidade esperando pronta. Não há clareza imediata. Existe apenas esse espaço intermediário, onde o antigo já não serve e o novo ainda não se apresentou. Jung descrevia esse estágio como inevitável. Um território de suspensão em que o ego precisa aprender a não ocupar o centro o tempo todo. E é exatamente aqui que surge o impulso de acelerar, de decidir rápido, de se reconstruir logo. O ego odeia esse vazio. Ele precisa de forma, definição, narrativa. Ele tenta criar novos rótulos, novas certezas, novas versões de si mesmo que tragam alívio imediato. Mas nenhuma delas se sustenta, porque o processo já avançou demais para permitir soluções superficiais. Cada tentativa de preenchimento soa falsa, e essa falsidade gera ainda mais cansaço. Você começa a perceber que não é mais possível viver no automático. Pequenas decisões exigem pausa. Certos caminhos provocam resistência física. O corpo começa a dizer não antes da mente entender por quê. Isso é novo, porque durante muito tempo você aprendeu a ignorar esses sinais. Agora, eles se tornam impossíveis de contornar. Não como punição, mas como proteção. A psique está impedindo que você reconstrua às pressas a mesma estrutura que acabou de se desfazer. Esse estado de suspensão é desconfortável porque não oferece apoio visível. O passado não serve mais como referência. O futuro ainda não se apresenta como promessa. O presente se alonga. Há dias em que tudo parece leve demais. Outros em que tudo pesa. Você não sabe exatamente o que está faltando. Apenas sente que algo essencial está em reorganização. E essa incerteza ativa medo. Não um medo explosivo, mas um medo silencioso que se manifesta como dúvida constante. O mais difícil aqui é não se julgar, porque o mundo não reconhece esse tipo de travessia. Não há validação social para dizer, eu não sei mais quem sou, mas também não posso voltar a ser quem era. Ainda assim, esse é um dos pontos mais decisivos da transformação interior. Não porque traga respostas, mas porque desmonta definitivamente as perguntas antigas. E quando isso acontece, algo começa a se preparar em silêncio. Porque depois que o ego perde sua antiga autoridade, mesmo que ainda tente resistir, algo mais profundo começa a se aproximar. Não como revelação, mas como pausa. Não como clareza, mas como um tipo estranho de quietude. E é essa quietude que a maioria das pessoas tenta evitar a qualquer custo. Essa quietude não chega como alívio imediato, ela chega como estranhamento. Você percebe que já não reage da mesma forma. Situações que antes disparavam ansiedade, agora passam com menos impacto. Outras que antes eram toleráveis, tornam-se insuportáveis. Não porque ficaram piores,
mas porque algo em você deixou de se anestesiar. A sensibilidade muda de lugar. Isso cria a impressão de que você está se afastando da vida, quando, na verdade, está se aproximando de si mesmo. O problema é que essa aproximação não vem com manual. O ego foi treinado para agir, decidir, resolver. Aqui, nenhuma dessas estratégias funciona. Quanto mais você tenta forçar sentido, mais ele escapa. Quanto mais tenta se definir, mais as definições parecem rasas. E isso gera um tipo de angústia muito específico. Não é a dor de quem perdeu algo concreto, é o desconforto de quem perdeu uma estrutura interna sem ainda ter outra para ocupar o lugar. Nesse estágio, muitas pessoas dizem sentir como se estivessem menos vivas. Mas isso é uma leitura superficial. O que está diminuindo não é a vida, é o ruído, é o excesso de estímulos internos que mantinham o ego no controle. Quando esse ruído cai, sobra silêncio. E o silêncio, para uma mente acostumada à tensão constante, parece vazio. Mas ele não é vazio, ele é espaço. Esse espaço começa a revelar algo importante. Você nota que já não precisa falar tanto, não porque se calou, mas porque perdeu o impulso de se explicar o tempo todo. Há menos urgência em justificar escolhas, menos necessidade de convencer os outros, menos vontade de sustentar imagens. Isso pode ser interpretado como distanciamento, mas na verdade é um sinal de que o eixo interno está mudando. A vida deixa de girar em torno da reação e começa lentamente a se organizar em torno da escuta. Essa escuta não é racional. Ela não vem em frases claras, vem em sensações, um aperto no peito diante de certos caminhos, uma leve expansão diante de outros, um cansaço que surge sempre que você insiste em algo que já perdeu sentido. Uma tranquilidade discreta quando você respeita esses sinais, mesmo sem entender totalmente por quê. O corpo passa a falar mais alto porque a mente já não consegue impor sua narrativa antiga. É aqui que o tempo muda de textura. Você começa a viver de forma menos acelerada, mesmo quando o ritmo externo continua o mesmo. Há uma desaceleração interna. Não porque você decidiu ser mais calmo, mas porque algo em você já não responde à pressa. O futuro perde um pouco do poder de sedução. O passado perde força como referência. O presente se torna mais denso, mais real, mais difícil de escapar. Esse período pode ser vivido como perda, perda de entusiasmo, de clareza, de identidade. Mas no fundo trata-se de uma redistribuição de energia psíquica. Aquilo que antes alimentava papéis, expectativas e performances começa a ser recolhido, não para desaparecer, mas para ser reorganizado. A psique está fazendo um trabalho profundo, silencioso, que não pode ser apressado sem gerar distorção. Por isso, qualquer tentativa de voltar ao normal costuma falhar. O normal já não existe da mesma forma. O que existia era uma adaptação que funcionou por um tempo. Agora, insistir nela exige esforço demais. E o cansaço que surge não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo em você está se recusando a continuar vivendo de forma fragmentada. Nesse ponto, surge uma tentação perigosa: anestesiar, preencher o silêncio com distrações. Retomar hábitos antigos só para não sentir o vazio. Ocupação excessiva, consumo constante, explicações rápidas, qualquer coisa que devolva a sensação de movimento. Mas cada anestesia adia o processo e aumenta o desconforto, porque o que está sendo pedido aqui não é ação, é tolerância. Tolerância ao não saber, ao intervalo, à ausência temporária de respostas. Poucos suportam esse estágio porque ele não oferece recompensas visíveis. Não há aplauso, não há progresso mensurável, não há identidade nova para exibir. Há apenas uma honestidade crescente que torna impossível continuar mentindo para si mesmo.
E essa honestidade cobra um preço. Você precisa abrir mão da segurança de ser alguém definido para permitir que algo mais verdadeiro se organize por dentro. Aos poucos, se você não fugir desse espaço, algo começa a mudar de qualidade. O silêncio deixa de ser opressor e se torna menos ameaçador. Ainda não é conforto, mas já não é pânico. A necessidade de respostas diminui um pouco. A mente se cansa de lutar. E quando essa luta enfraquece, surge uma quietude diferente. Não é vazio, é suspensão. Essa suspensão é o limite da primeira etapa. Não o fim do processo, mas o ponto em que o antigo eu começa a perder sua força final. Não porque foi combatido, mas porque deixou de ser alimentado. E quando isso acontece, algo essencial começa a se preparar para emergir, ainda sem forma, ainda sem nome, mas real. Quando essa quietude se instala, algo curioso acontece. Você começa a perceber que muitas das escolhas que antes pareciam urgentes, agora podem esperar. Não porque você se tornou passivo, mas porque já não sente a mesma necessidade de se mover para provar algo. A vida externa continua exigindo respostas, decisões, posicionamentos, mas internamente surge um intervalo entre o estímulo e a reação. E nesse intervalo, algo novo começa a se organizar. Esse novo não vem como certeza, ele vem como recuo. Um recuo que à primeira vista parece perda de força, mas que na verdade é ganho de profundidade. Você passa a observar mais antes de agir, a falar menos antes de sentir, a perceber que nem toda demanda precisa ser atendida e nem toda expectativa precisa ser correspondida. Não por rebeldia, mas por integridade. É nesse ponto que muitas relações começam a mudar de tom. Algumas pessoas estranham seu silêncio. Outras tentam puxá-lo de volta para a versão antiga, mais disponível, mais previsível, mais adaptável. E você até tenta em alguns momentos, mas sente o custo. O corpo pesa, a mente resiste. Algo em você se fecha. Não como defesa, mas como aviso. É a psique sinalizando que certos movimentos já não são sustentáveis. Essa fase costuma ser confundida com afastamento emocional. Mas o que acontece não é frieza, é precisão. Você começa a perceber onde sua energia se dispersa e onde ela se preserva. Onde há troca real e onde há apenas repetição. Onde existe contato e onde existe apenas papel. Essa clareza não traz superioridade, traz responsabilidade, porque a partir desse ponto você já não pode mais fingir que não percebe. E perceber cansa. Não o corpo, mas o ego. Porque o ego se alimenta da continuidade, da repetição, da confirmação externa. Quando isso enfraquece, ele entra em alerta. Surgem dúvidas, pensamentos circulares, tentativas de explicar o que está acontecendo. Você pode se perguntar se está se tornando alguém difícil, se está exagerando, se deveria simplesmente voltar ao normal. Mas algo em você já sabe. Voltar custaria caro demais. O mais desconcertante é que essa mudança não vem acompanhada de uma nova identidade pronta. Não há um novo você esperando do outro lado. Há apenas esse estado intermediário em que você já não é quem era, mas ainda não sabe como existir a partir desse novo centro que começa a se formar. Jung descrevia esse momento como um período necessário de desorientação. Não como falha do processo, mas como parte essencial dele. Aqui, o impulso de se definir perde força. Você já não sente tanta vontade de se explicar, de se rotular, de se apresentar ao mundo com uma narrativa clara. E isso gera insegurança, porque fomos ensinados a existir a partir de definições. Quando elas caem, surge a sensação de estar suspenso no ar. Mas essa suspensão não é queda, é intervalo. Um intervalo em que a psique se reorganiza sem a interferência constante do controle consciente. Com o tempo, você começa a notar pequenos sinais de reorganização.
Não grandes decisões, não viradas dramáticas, mas ajustes sutis. Uma escolha que antes seria automática, agora é repensada. Um caminho que antes parecia óbvio, agora soa forçado. Um silêncio que antes incomodava, agora é tolerável. Essas mudanças são discretas, quase invisíveis, mas indicam que algo está encontrando um novo eixo. Esse eixo não se baseia mais em expectativas externas. Ele começa a se formar a partir de uma coerência interna difícil de explicar, mas fácil de sentir. Você não sabe exatamente para onde está indo, mas sabe com mais clareza para onde não pode mais ir. E essa clareza negativa, paradoxalmente, é o início da verdadeira direção. Poucos permanecem tempo suficiente nesse estágio para perceber isso. A maioria foge assim que o desconforto aparece. Reconstrói rapidamente uma identidade, adota novas crenças, se ocupa de novos papéis, qualquer coisa que devolva a sensação de solidez. Mas quem suporta esse intervalo começa a experimentar algo raro. A sensação de não precisar mais sustentar uma imagem para existir. E quando essa necessidade cai, algo profundo se prepara. Ainda não é ação, ainda não é movimento externo. É um alinhamento silencioso que antecede qualquer passo verdadeiro. O antigo eu não morreu em um único golpe. Ele está se dissolvendo aos poucos, à medida que você deixa de alimentá-lo, e o que vem depois não nasce da pressa, mas da permanência. Há um momento em que você percebe que já não está tentando voltar a ser quem era. A resistência diminui, não porque tudo ficou claro, mas porque lutar contra o processo se tornou mais cansativo do que atravessá-lo. O ego, aos poucos, se dá conta de que insistir nas antigas estratégias não produz mais resultado. A ansiedade não some de uma vez, mas perde intensidade. E no lugar dela surge algo inesperado, uma sobriedade interna. Essa sobriedade não é tristeza, também não é entusiasmo. É uma espécie de neutralidade lúcida, um estado em que você consegue olhar para a própria vida sem a necessidade imediata de corrigir tudo. Você observa seus padrões com mais honestidade. Percebe como muitas decisões passadas foram tomadas para evitar desconforto, rejeição ou solidão. E essa percepção não vem para acusar, vem para libertar. Porque ao enxergar isso, você deixa de repetir automaticamente. É aqui que a mudança começa a se tornar prática, ainda que silenciosa. Você começa a escolher com mais cuidado onde coloca sua energia. Não porque alguém te ensinou isso, mas porque o corpo passou a reagir com mais clareza. Certos convites geram tensão imediata. Certas conversas cansam antes mesmo de começar. Certos caminhos produzem um peso difícil de ignorar. E, ao mesmo tempo, pequenas coisas começam a produzir uma sensação de alinhamento simples, quase discreta. Jung dizia que o self não se manifesta como uma voz autoritária, mas como uma tendência reguladora. Ele não ordena, ele ajusta. E esses ajustes costumam ser sutis demais para quem espera sinais grandiosos. Eles aparecem como uma vontade de ir embora mais cedo, como um não que surge sem raiva, como um sim que não precisa de justificativa. A vida externa ainda é a mesma, mas a relação com ela começa a mudar. Nesse estágio, algo importante acontece. Você passa a confiar mais na pausa do que na pressa. Antes, decidir rápido parecia força. Agora, esperar parece inteligência. Não porque você tenha medo de errar, mas porque aprendeu que nem toda resposta precisa ser imediata. A psique amadurecida não corre atrás de soluções rápidas. Ela permite que as coisas se revelem no próprio ritmo. Isso também muda a forma como você lida com expectativas alheias. Elas continuam existindo, mas já não comandam com a mesma autoridade. Você escuta, considera, mas não se sente obrigado a corresponder automaticamente. Essa mudança pode gerar estranhamento ao redor. Algumas pessoas sentem sua falta como você era. Outras interpretam sua postura como distanciamento.
Mas, internamente, você sabe. Não é afastamento, é reposicionamento. E esse reposicionamento não é contra o mundo, é a favor da coerência. Jung afirmava que a individuação não nos separa da vida, ela nos devolve a ela de forma mais inteira. O problema é que, antes dessa devolução, existe um período em que você parece menos disponível, menos adaptável, menos interessado em certos jogos. Isso não é regressão, é depuração. Aos poucos, você começa a notar que o vazio que tanto incomodava não era ausência de sentido, mas ausência de ruído. Sem a pressão constante de se afirmar, algo mais estável começa a se formar por dentro. Não uma identidade rígida, mas um eixo, um ponto interno que não depende tanto da aprovação, da comparação ou da validação externa para se sustentar. Esse eixo não resolve todos os conflitos. A vida continua trazendo desafios, frustrações, limites. A diferença é que agora você não interpreta cada desconforto como sinal de fracasso pessoal. Você entende que tensão faz parte do processo de viver com mais verdade. E isso muda tudo, porque o sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um indicador. Quando esse entendimento se aprofunda, surge uma pergunta diferente. Não mais quem eu preciso ser, mas o que eu não posso mais negar. Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela funciona como um filtro. A cada escolha, a cada relação, a cada decisão, você sente se está se traindo ou se respeitando. E esse critério interno passa a valer mais do que qualquer regra externa. É assim que o antigo eu termina de perder sua força. Não por confronto direto, mas por desuso. Ele não é destruído, é superado, e o que ocupa seu lugar não é um personagem novo, mas uma presença mais simples, menos defensiva, mais enraizada. Uma forma de estar no mundo que não precisa de tanto esforço para se sustentar. Em algum ponto dessa travessia, você percebe que já não sente a mesma urgência de ser compreendido. Antes, havia uma necessidade quase constante de explicar seus movimentos, justificar suas escolhas, alinhar expectativas. Agora, algo muda. Você fala menos não por retraimento, mas porque já não precisa convencer. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser funcional. Ele protege algo que ainda está se formando. Essa mudança interna altera profundamente a forma como você se relaciona com o tempo. O futuro já não é um lugar onde você deposita esperança excessiva, nem o passado um território que exige reparação constante. Ambos perdem peso, o presente se alonga. Não como prazer contínuo, mas como espaço habitável. Você começa a perceber que viver não é alcançar um estado ideal, mas sustentar uma relação honesta com o que está acontecendo agora. Jung observava que quando o ego deixa de ocupar o centro absoluto da psique, surge uma reorganização silenciosa. A vida deixa de ser conduzida por metas rígidas e passa a se estruturar por sentido interno. Isso não significa ausência de objetivos, mas mudança de hierarquia. As escolhas já não nascem apenas do medo de perder, de ficar para trás ou de decepcionar. Elas começam a emergir de uma escuta mais fina. Essa escuta não é mística, nem abstrata. Ela acontece no corpo, no cansaço que aparece depois de certas interações, no alívio que surge quando você cancela algo que não queria ir, na tranquilidade inesperada ao dizer não sem agressividade. Esses sinais sempre existiram, mas antes eram abafados pelo barulho das obrigações internas. Agora, eles se tornam critérios legítimos. É comum que, nesse estágio, você se sinta menos reativo. Situações que antes provocavam ansiedade ou irritação, agora são observadas com mais distância. Não porque você se tornou indiferente, mas porque já não está tão identificado. Jung chamava isso de ampliação da consciência.
Você não se confunde mais totalmente com cada emoção, cada pensamento, cada expectativa. Você os vivencia, mas não é dominado por eles. Essa mudança também afeta a forma como você lida com erros. Antes, errar significava ameaça à identidade. Agora, o erro é incorporado como parte do processo. Há menos drama interno, menos autocrítica destrutiva, mais curiosidade. Você começa a se perguntar não por que fiz isso, mas o que isso está mostrando. Essa simples troca de pergunta altera profundamente a relação com a própria história. Com o tempo, surge algo que muitos não esperam. Uma sensação discreta de confiança. Não aquela confiança performática, cheia de certezas e afirmações, mas uma confiança silenciosa. Uma percepção de que, mesmo sem controlar tudo, algo em você sabe se ajustar. Essa confiança não elimina o medo, mas impede que ele governe. Você sente receio, dúvida, insegurança, mas não se paralisa como antes. Esse é um ponto crucial do processo, porque aqui, pela primeira vez, você não está tentando se tornar alguém diferente. Está apenas permitindo que o que não é mais verdadeiro se retire. Jung insistia que a individuação não é um projeto de aperfeiçoamento, mas de integração. Não se trata de eliminar partes, mas de recolocá-las no lugar certo. O ego não desaparece. Ele continua útil, planeja, organiza, executa. A diferença é que ele já não se confunde com o centro da vida. Ele passa a servir a algo maior, mais amplo, menos ansioso. E essa mudança reduz drasticamente o desgaste interno. Você não vive mais em guerra consigo mesmo. Talvez, olhando de fora, nada disso pareça extraordinário. Sua rotina pode continuar parecida. Seus compromissos seguem existindo. Mas por dentro, algo fundamental mudou. Você já não está tentando sustentar uma imagem o tempo todo. Já não está vivendo apenas para corresponder. Existe mais espaço para erro, pausa e honestidade. E é justamente essa simplicidade que marca um ponto avançado da jornada. Não há iluminação espetacular. Não há sensação constante de plenitude. O que há é uma forma mais limpa de estar no mundo. Menos ruído interno, menos autoengano, mais coerência silenciosa. Se você sente que está vivendo essa transformação, se sente que sua vida não é mais a mesma, comente aqui abaixo. Eu não sou mais o mesmo. Isso vai incentivar outras pessoas a vivenciar essa transformação. Há um momento em que essa coerência interna começa a ser testada. Não pelo silêncio, mas pelo retorno do mundo. As demandas continuam chegando. As pessoas continuam esperando respostas rápidas, posicionamentos claros, disponibilidade emocional. E é aqui que você percebe se algo realmente mudou. Porque agora, mesmo quando atende, você não se abandona. Mesmo quando cede, não se trai. Existe um limite interno mais claro, ainda que invisível. Jung observava que a maturidade psíquica não se mede pela ausência de conflitos, mas pela capacidade de sustentá-los sem colapsar. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você lida com tensões sem precisar se explicar tanto. Tolera ambiguidades sem entrar em pânico. Aceita que nem tudo precisa ser resolvido agora. Essa tolerância é um sinal profundo de integração. Nesse estágio, muitas pessoas notam uma mudança curiosa. O drama perde apelo, não porque você se tornou frio, mas porque já não se alimenta do excesso emocional. Discussões vazias cansam rápido. Narrativas exageradas soam artificiais. Você percebe quando algo está sendo inflado para preencher um vazio e, pela primeira vez, escolhe não entrar. Essa escolha não é moral, é energética. O mais interessante é que, ao fazer menos força, a vida começa a se reorganizar de maneira sutil. Algumas relações se afastam naturalmente, outras se tornam mais honestas. Certos caminhos se fecham sem conflito, outros se abrem sem esforço. Jung chamava isso de sincronicidade.
não como algo mágico, mas como consequência de um alinhamento interno. Quando você para de se mover contra si mesmo, o fluxo muda. É importante dizer, isso não significa que você sempre se sentirá bem. Existem dias de dúvida, dias de cansaço, dias em que o antigo padrão tenta voltar. A diferença é que agora você reconhece. Você percebe quando está prestes a agir por medo, por hábito ou por carência. E mesmo que às vezes ceda, já não se perde completamente. Há um retorno mais rápido ao eixo. Esse eixo não é uma ideia fixa sobre quem você é. Pelo contrário, ele permite mudança. Você se torna mais flexível justamente porque deixou de depender de uma identidade rígida. Jung dizia que o self é paradoxal. Ele organiza sem engessar. E essa organização se manifesta como uma sensação interna de isso cabe ou isso não cabe, sem necessidade de longas justificativas. Em algum ponto, você percebe que não está mais buscando cura como um objetivo distante. A cura se torna um efeito colateral de viver com mais verdade. Você não tenta consertar tudo, apenas deixa de repetir o que te machuca. E isso, aos poucos, reconfigura a experiência inteira de estar vivo. Se em algum trecho desse caminho você se reconheceu, se sentiu que essas palavras descrevem algo que você vive, compartilhe nos comentários o que mais mudou dentro de você nos últimos tempos. Às vezes, nomear a experiência já é parte da integração. Com o tempo, essa nova forma de estar no mundo começa a produzir algo que antes parecia distante, uma sensação de continuidade interna. Você já não vive em compartimentos tão rígidos. Não existe mais uma versão pública completamente separada da versão íntima. Ainda há adaptação, ainda há contexto, mas há menos fragmentação. O que você sente por dentro começa a conversar melhor com o que você faz por fora. Jung via isso como um sinal claro de integração. Quando a psique deixa de gastar energia escondendo, reprimindo ou compensando, essa energia fica disponível para viver. E viver, nesse ponto, deixa de ser um esforço constante. Não porque tudo se tornou fácil, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. A tensão que antes drenava sua vitalidade diminui. Essa integração também muda sua relação com escolhas difíceis. Antes, decidir envolvia medo de errar, de perder, de se arrepender. Agora, mesmo quando a decisão é incerta, existe uma confiança básica de que você conseguirá lidar com as consequências. Essa confiança não vem de garantias externas, mas de uma experiência interna repetida. Você sobreviveu a si mesmo. Sobreviveu à queda da persona, ao vazio, à suspensão. Isso cria lastro. É comum, nesse estágio, olhar para trás e perceber que muito do sofrimento anterior vinha da tentativa de manter algo que já estava se desfazendo. Você não estava fraco, estava desalinhado. E alinhar não significa acertar tudo, significa parar de se violentar para caber em estruturas que já não comportam quem você é agora. A vida começa a ser vivida com menos teatralidade, menos necessidade de provar, de convencer, de mostrar. Você age, mas não performa tanto. Fala, mas não exagera. Se aproxima, mas não se funde. Esse equilíbrio não é aprendido em livros, ele emerge depois que você atravessa a própria desorganização interna sem fugir. Jung dizia que o maior sinal de individuação não é a sensação de grandeza, mas a capacidade de viver o comum com mais presença. Fazer o que precisa ser feito sem se perder. Estar com pessoas sem desaparecer nelas. Ficar só sem sentir abandono. Esse é um estado simples, mas raro. E talvez o mais importante, você deixa de esperar que a vida resolva tudo por você. Não há mais expectativa de salvação, de evento transformador, de resposta definitiva. Existe participação. Você entra na vida sabendo que ela envolve incerteza, limite e mudança constante. E mesmo assim, escolhe estar nela.
Esse é o ponto em que o processo deixa de ser apenas interno e começa a se expressar de forma natural no cotidiano. Não como um discurso, mas como postura. Quem olha de fora pode não saber explicar o que mudou, mas sente. Há menos ruído, menos urgência, mais densidade. Há uma virada silenciosa que acontece quase sem aviso. Você percebe que já não está mais em processo o tempo todo. A necessidade de analisar cada emoção, interpretar cada fase, entender cada movimento, diminui. Não porque você se tornou indiferente, mas porque algo em você se estabilizou o suficiente para não precisar de vigilância constante. Jung observava que, quando o self começa a ocupar seu lugar como centro regulador, a consciência relaxa. Não há mais a mesma compulsão por sentido imediato. A vida pode ser vivida sem tradução contínua. Algumas coisas simplesmente acontecem e você permite que aconteçam. Outras não fazem sentido e você aceita não entender tudo agora. Essa aceitação muda profundamente a relação com o sofrimento. Ele não desaparece, mas perde o caráter de ameaça existencial. A dor deixa de ser interpretada como sinal de que algo deu errado com você. Passa a ser vista como parte do movimento natural da vida. Isso não endurece, pelo contrário, humaniza. Você se torna mais compassivo consigo mesmo e, curiosamente, com os outros. Nesse ponto, você já não se identifica tanto com rótulos. Não precisa se definir como alguém em despertar, em cura ou em transição. Essas palavras já cumpriram seu papel. Agora, o que importa é a experiência direta. O que você sente ao acordar? O que pesa? O que alivia? O que pede continuidade e o que pede fim? A vida externa continua imperfeita. Existem cobranças, frustrações, limites reais. Mas internamente há menos divisão. Você não está mais se empurrando para lugares que sabe que não são seus. Não está mais se forçando a manter vínculos que exigem que você se diminua. Essa coerência não vem de coragem heróica, mas de fadiga. Você simplesmente não consegue mais se trair sem sentir o custo imediatamente. E isso é um sinal de maturidade psíquica. Jung dizia que o inconsciente, quando integrado, passa a sinalizar com clareza. O corpo reage rápido. A energia responde rápido. O não surge antes do esgotamento. O sim aparece antes da dúvida excessiva. Você não precisa mais aprender isso. Você vive isso. Nesse estágio, algo curioso acontece. Você se torna menos interessante para certos ambientes e mais inteiro para si mesmo. Nem todo lugar comporta alguém que não joga todos os jogos. Nem toda relação sobrevive quando você para de atuar. Algumas perdas acontecem, mas elas já não são vividas como falhas, são ajustes. Você começa a perceber que a individuação não te levou para longe da vida comum. Ela te trouxe de volta a ela, só que com menos ilusões. Você trabalha, se relaciona, cuida das coisas práticas, mas com outro eixo. Não vive mais em função de se provar. Vive para sustentar uma relação honesta com o que é real. E talvez esse seja o ponto que poucos alcançam. Não porque seja inalcançável, mas porque exige abrir mão da fantasia de que um dia tudo fará sentido de forma definitiva. O processo não termina. Ele apenas muda de qualidade. Deixa de ser conflito constante e passa a ser diálogo. Chega um ponto em que você entende algo simples, mas decisivo. Não há mais nada para consertar em você. Há apenas algo para sustentar. Sustentar a coerência que foi construída em silêncio. Sustentar os limites que agora surgem sem culpa. Sustentar a escolha de não voltar a viver de um modo que já não é verdadeiro, mesmo quando isso seria mais confortável. Jung dizia que o objetivo do processo interior não é alcançar um estado ideal, mas tornar-se capaz de viver a própria vida sem se dividir o tempo todo. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você não está mais tentando se encaixar à força, nem se afastando do mundo por ressentimento.
Você participa, mas não se perde. Se envolve, mas não se abandona. E essa diferença muda tudo. A individuação nesse estágio não é algo que você faz, é algo que você respeita. Você respeita quando algo termina. Respeita quando algo não começa. Respeita quando precisa esperar. E principalmente respeita quando algo em você diz chega. Esse respeito não vem com barulho. Ele vem com uma calma firme, quase invisível, mas impossível de ignorar. Você percebe que o antigo eu não morreu em um evento dramático. Ele se dissolveu aos poucos. Cada vez que você escolheu não se trair. Cada vez que ouviu o corpo. Cada vez que aceitou não saber. Cada vez que parou de se explicar. O novo não chegou como identidade pronta. Ele chegou como presença, e presença sustenta mais do que qualquer personagem. Talvez, olhando de fora, sua vida pareça até mais simples. Menos excessos, menos promessas, menos urgência. Mas por dentro há mais espaço, mais verdade, mais silêncio habitável. E isso não te afasta das pessoas certas. Aproxima, porque quando você para de atuar, só permanece quem consegue estar com você sem exigir máscaras. Se algo nesse caminho fez sentido, se você sente que essas palavras descrevem uma fase real da sua vida, curta este vídeo e se inscreva no canal. Como um sinal de que você valoriza conteúdos que não gritam, não prometem, não aceleram, apenas acompanham. Aqui, a proposta é seguir explorando esse território com profundidade e respeito ao tempo interno. Sem atalhos, sem fórmulas, sem pressa. E talvez isso seja o mais raro de tudo. Um espaço onde o processo não precisa ser apressado para ser legítimo. Continue nos acompanhando e vamos juntos evoluir a cada dia.